Boa noite a todos, né? Agora estou fazendo à noite. A todos do módulo 2, nós estávamos falando lá antes da quarentena por causa do vírus, do coronavírus, estávamos falando sobre razões trigonométricas. Mas percebi que muitos alunos não entenderam o conceito que é razão, né? Então, razão, na verdade, é o quê? Razão. O que é uma razão? É uma divisão entre dois números. A e B aqui são números, tá? Você pode representar assim, igual está aqui no vermelhinho, ou você pode representar assim, ó, com dois tracinhos. Também tem outra forma. Por exemplo, um exemplo de fração. 10. Opa, o H não ficou legal, não. 10. 10. Ih, não ficou legal. 10. Oh, errei. 10 dividido por 2. Por exemplo, é uma fração, tá? A gente pode representar assim, pode fazer assim, ó. Outra forma também que você pode fazer vai ser assim, ó. 10 dividido por 2, tá? Você pode fazer assim também. 10 é o A, 2 é o B, né? Você pode fazer assim, ó. 10 barrinha 2. Também pode fazer, tá? Aqui ele dá os dois pontinhos, mas é difícil a gente fazer digitalmente dois pontinhos para que possa ser enxergado, tá? A palavra razão vem de ratio, do latim, e significa dividir, tá? Toda vez que a gente pede a razão, a gente vai dividir uma parte pelo todo, tá legal? Uma parte pelo todo. Então vamos para o próximo aqui. Nesse exemplo, eu tenho aqui, ó, 1.200 inscritos no concurso, 1.200 pessoas se inscreveram no concurso e foram só aprovadas 240. Qual é a razão? Ele quer a razão dos candidatos aprovados. Então sempre será quem? Os aprovados divididos por todos, pelos todos os inscritos. Os aprovados dividido por todos os inscritos. A gente também, vou dar um zoom aqui, tá? A gente também pode escrever assim, ó, na forma de fração, tá legal? Então a parte de cima são os aprovados e a parte de baixo são os inscritos. 240 se chama numerador, 1.200 denominador. Esse dividido por 240 aqui, esse método a gente chama de simplificar. Simplificar. Simplificar, tá bom? Então, simplificar é o método que a gente está fazendo para transformar 240 dividido por 1.200 em 1 dividido por 5, em 1/5. Essa fração aqui que apareceu aqui se chama fração irredutível. É a menor forma, é uma fração, é a menor forma que eu posso escrever 240 dividido por 1.200. Essa fração daqui, ela é uma fração correspondente a essa daqui. Se eu multiplicar 240 por 1, vai dar 240 no numerador. Se eu multiplicar 240 por 5, vai dar 1.200. Então, mas o importante é o conceito, tá? Você vai sempre dividir a parte, que é, no caso aqui, os aprovados, pelos inscritos, tá? Sempre será assim, o menor pelo maior. Sempre será a divisão do menor pelo maior. Então, de cada 5 candidatos, um foi aprovado. Tá legal? Próximo aqui. Outro exemplo, né, para compreensão. Havia um lugar lá, uma festa, que tinha 100 convidados. 75 eram mulheres, tá? Ele quer saber a razão de mulheres e o número de convidados. Então, tem aqui 75 dividido por 100. Então, tá lá, ó. 70, eu vou dar mais um zoom. 75, opa. 75 dividido por 100.
Isso aqui é um método de simplificação, ele divide por 25. 25, 75 está na tabuada de 25, que se eu multiplicar 3 por 25, multiplicar 3 por 25, vai dar 75, tá? Então, se você dividir 75 por 25, dá 3, dividir o 100 por 25 dá 4. Então, a cada 4 convidados, lembrando, o denominador, que é a parte de baixo da fração, é o número de convidados. Então, a cada 4 convidados, 3 eram, deixa eu diminuir aqui, 3 eram mulheres, tá? 3 eram mulheres. Próximo aqui. Bom, por que eu preciso aprender? Vou até descer aqui só um pouquinho, porque está tapando o tema. Opa, deixa eu ver. Deixa eu mexer aqui. Mexer nesse desenho aqui. Ah, peguei errado. Vou botar aqui. Pronto, ficou melhor agora, para compreensão. Nós vamos aprender a razão trigonométrica. Chegamos na parte que é o assunto que a gente vai tratar esse bimestre. A razão trigonométrica, por que a gente precisa aprender? Por causa disso, a gente usa essa razão trigonométrica, tá? Para medir distâncias inacessíveis. Por exemplo, eu quero saber a altura dessa montanha aqui. Eu preciso saber, tá? Eu preciso saber eu preciso ter um método que o homem descobriu, tá? Que usando essas relações de seno, cosseno e tangente, você consegue medir a altura, por exemplo, de uma montanha, tá? Por exemplo, deixa eu sair daqui, deixa eu diminuir aqui, voltar aqui, ó. Eu posso saber aqui, ó. Eu posso saber a altura desse prédio, ó. Eu consigo descobrir a altura desse prédio usando essas razões. Eu posso usar, só um minuto, eu posso medir a largura desse rio, né? A distância entre as margens desse rio. Eu posso, opa, eu estou aprendendo a usar também, turma, então peço um pouquinho de paciência, tá? Aqui, ó, é uma fazenda, eu quero medir quantos hectares tem nessa fazenda. Você não vai passar uma fita métrica, tá? E como é que o homem faz essas medições? Com que recurso tecnológico o homem faz essas medições? Com esse aparelho daqui, chamado teodolito. Teodolito, tá? Ele tem esse aparelho aqui, é posto num tripé, que é esse aqui do lado, tá bom? E tem aqui a régua, essa daqui, ó, vou passar o laser aqui para você ver. Ó. Isso aqui é uma régua. Você já viu na rua um cara com uma régua segurando, às vezes em cabeça para baixo, e do outro lado o cara com esse equipamento aqui, ele está fazendo uma medição da rua, a distância, o nível, tá? Tá colocando no nível, tá bom? Então ele usa esse recurso aqui para fazer isso. E da onde que o equipamento faz esse cálculo? Ele usa essa ideia matemática daqui, tá bom? Que a gente vai aprender agora. É só reduzir aqui, só um minutinho. Que são as razões trigonométricas, tá ok? Então, dado um triângulo retângulo, esse triângulo daqui, porque ele é retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus, ele faz esse L aqui, ó, no canto. Seria o canto da parede, por exemplo, tá? Então, a gente começa com um triângulo, esse triângulo de 90 graus, tá legal? E aí, o maior lado do triângulo, a maior medida do triângulo, que é essa daqui que eu estou passando o laserzinho, se chama hipotenusa. O maior lado de qualquer triângulo é uma hipotenusa. O lado oposto a este ângulo daqui, ó, de 90, esse ângulo que a gente está chamando de x, essa parte pintada de azul, esse encontro dessa semi-reta daqui com essa daqui, semi-reta daqui com essa daqui, tá? O encontro forma esse ângulo daqui, né? Essa altura aqui, essa distância, né? Então a gente chama esse ângulo de x, e quem está oposto a ele, a gente chama essa medida oposta a esse ângulo, essa medida oposta a este ângulo, de cateto oposto, tá bom? Abaixo não seria a maior medida, mas seria bem próxima a essa maior medida, seria deixa
Deixa eu não tapar aqui, botar aqui assim. Seria o cateto adjacente aqui, ó. Tá abaixo do ângulo, sempre forma a base do ângulo que você está querendo fazer as razões, tá ok? Aqui está o texto, né? Um triângulo retângulo aqui que mede, tem um ângulo interno, que é esse ângulo daqui. Também outra forma de enxergar a hipotenusa é para onde esse olhinho está olhando aqui, é a hipotenusa. É essa medida daqui, chamada hipotenusa, tá bom? Então, espero que já tenham entendido que a gente vai estudar isso. Então, uma das razões é chamada de seno. Razão seno. A gente sempre vai escrever assim, sem e o ângulo. No caso aqui, a gente está chamando ele de x, tá? E o ângulo. Essa razão seno, tá? Vai ser sempre composta, vai sempre ser uma divisão entre o cateto oposto e essa medida daqui, que está oposta ao ângulo x, a medida oposta ao ângulo x, pela hipotenusa. Sempre será assim, não importa o tipo de triângulo. Tá bom? Não importa o tipo de triângulo. Tá? Seno de x é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Tá ok? Próxima razão é o cosseno. Né? Ele é escrito assim, tem uns livros que escrevem com S, cosseno, tá? Eu aprendi a escrever assim, a compreensão é a mesma, tá? Só uma questão de escrita. A gente sempre representa assim, cos e o ângulo aqui é x, tá? A gente está aprendendo com um ângulo qualquer, tá legal? Esse primeiro aprendizado é sobre um ângulo qualquer. Então, a razão, né? Eu vou dividir quem com quem? Eu vou dividir a medida desse lado do triângulo aqui, chamado cateto adjacente, pela medida da hipotenusa. Medida do lado, né? Da base do triângulo, aqui é a base, pela medida da hipotenusa. Sempre eu vou dividir. Quem é a base do triângulo? É onde está o ângulo dele. Tá apontado aqui. Não é oposto a ele, então ele é adjacente. Tá bom? Então, essa relação aqui, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Como está escrito aqui, ó. Lê-se cateto adjacente sobre hipotenusa significa isso aqui. Tá? Próximo quadro. Temos a tangente, que é a última razão. Tem outras, tá? Mas no estado a gente tem como base ensinar essas três, tá? Então e a gente representa a tangente assim, ó. Não significa que você vai conseguir trabalhar a maioria das distâncias, altura ou inclinação, essas três vão atender, tá bom? Se você quiser fazer um curso técnico, vão te atender tranquilamente, tá? Tangente de x, se você quiser ser um topógrafo que mexe com aquele equipamento que a gente falou anteriormente, tá ok? Então, ó, tangente de x, a gente tem aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente lê, e esse cara aqui a gente lê assim. Por isso que eu botei essa anotação aqui. Quem é o cateto oposto, de novo? É essa medida que é um número, tá? Isso vai ser um número. Uma medida, 5 metros, 5 centímetros. E quem diz que ele é o oposto? Esse ângulo daqui. Se o ângulo fosse aqui, esse cara seria o oposto. Se o ângulo fosse aqui, esse cara seria o oposto, tá? Mas o ângulo é daqui, então esse cara é o oposto. A adjacente está ao lado do ângulo, ó. Está ao lado do ângulo, tá? Tá bom? Então, já aprendemos conceito de seno, cosseno, o conceito de cosseno, o conceito de tangente, tá bom? Você não entendeu? Volta o vídeo, dá play de novo, pausa, lê, tá ok? Então, vamos lá, vamos tentar fazer um exemplo aqui, tá bom? Para que você compreenda. Encontre os valores de seno, cosseno e tangente. Aqui dá o triângulo, tá legal? O ângulo é x, eu estou sempre usando a mesma letrinha para fixar, pode ser qualquer letrinha. Então, esse cara daqui, ó, quem está oposto aqui, ó, a x é a medida de 5, tá? Então, tá aqui. Ele quer que encontre o seno, cosseno e a tangente. Quem está ao lado de x, a gente chama de adjacente, e aqui a gente chama de hipotenusa. Mas eu preparei um quadro, só para que você compreenda melhor,
Tá separando. Então, vamos lá. Oposto, ó. Igualzinho aqui, oposto. Adjacente, ó. Adjacente. É só olhar o ângulo, ó. O ângulo está aqui, está oposto. O ângulo está aqui, está oposto. E o maior lado é a hipotenusa, ó. Tá bom? Tá legal? Então, vamos lá. Vamos resolver esse exemplo aqui. Então, primeiro eu vou achar o seno. Então, vai ser seno de x é igual. Aí, tracinho de fração. De fração. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Tá bom? Essa medida dividido por essa medida aqui. Então, vamos lá. 5 dividido por 13. Dá para simplificar? Não dá. Mas eu posso transformar em decimal. Como é que eu faço isso, professor? Vou abrir aqui a calculadora. Calculadora. E eu vou botar 5 dividido por 13. Tá bom? Dou igual. Aí achei esse número daqui, ó. Eu não vou arredondá-lo, tá? Tem um 4 aqui, ó. Tem um 4 depois do 8. Eu não vou arredondá-lo. Eu vou botar 0,38. Tá ok? 0,38. Vamos voltar para cá. Volta aqui. Opa. É igual. Opa. A 0,38. Tá legal? Deixa eu fazer melhor. Não ficou bem feito, não. Ó. 0,38. Tá bom? Então, aqui está a resposta em decimal. Você pode responder assim. Você pode responder assim. Também poderia escrever assim, tá? 5/13. Tá legal? Porque quando a gente for fazer, quando chegar no momento das avaliações, eu não tenho como escrever assim. Eu só consigo escrever assim. Tá legal? Então, se fosse para marcar essa opção, seria escrito assim. Tá ok? Vou apagar aqui. Vou pedir para você sempre, vou ficar em silêncio, então vamos combinar o seguinte, quando ficar em silêncio, se você quiser copiar essa resposta, eu vou fazer um segundinho de silêncio, você aperta o pausa, escreve no seu caderno, e aí depois você dá play, tá bom? Vou fazer um segundinho. Pois bem, então agora, já que você viu qual é o valor do seno, então vamos ver agora o valor de cosseno, tá? Cosseno aqui, então vou fazer agora o cosseno. Cosseno de x é igual, tá? Então eu tenho, o cosseno é a razão entre quem? Cateto adjacente, que está aqui ao lado, sobre hipotenusa. Quer dizer, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Esta medida dividido por essa. Quem é o cateto adjacente aqui? 12 centímetros. 12 centímetros. Quem é a hipotenusa aqui? É 13. Ó. Tá? Então, vai ser cateto adjacente, que é 12 centímetros, dividido por 13 centímetros, que é a hipotenusa. Dá para simplificar? Não. Ambos não estão, 13 não está na tabuada de 12, né? Assim, um número multiplicado por 13 que dá 12, ou um número multiplicado por 12 que dá 13, tá bom? Então, mas dá para transformar em decimal. Como é que eu faço? Vou lá na calculadora, pego aqui e divido 12 dividido por 13, e achei esse número aqui, ó. Não dá 0,923, esse 3 é menor que 5, então eu vou botar a resposta lá com duas casinhas decimais, 0,92. 0,92. Então vamos abrir aqui, escrever aqui, 0,92. Tá bom? Vou fazer o silêncio agora, para você fazer a sua anotação se você quiser no caderno. Pois bem, agora após a pausa que você deve ter dado, tá? Agora a gente vai achar a tangente, tá bom? E eu vou pegar mais um outro exemplo, eu vou andar bastante esses quadros aqui, tá? Para a gente fazer mais um exemplo mudando a posição do triângulo, tá bom? Então vamos lá. Tangente
de x é igual. Tangente é cateto oposto, a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, aqui é 5 dividido por 12. 5 dividido por 12. Desculpe. Vamos lá. Então, 5 dividido por 12. Logo, dá para simplificar? Não. 12, né? Um número multiplicando por 5 não dá 12, não tem. 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15. Tá legal? Então, mas dá para eu transformar em decimal. Como que eu faço? Vamos na calculadora e divido 5 dividido por 12. E acho lá, ó, tá vendo? Cheio de 6, esse 0,41666. Então, a gente vai arredondar esse, ao invés de ser 0,41, será 0,42. Como eu sei isso, professor? Se essa terceira e o númerozinho aqui, ó, após 1, for maior que 5, 5 ou maior que 5, de 5 para cima, tá? O anterior, a gente aumenta uma casa a mais. No caso, eu vou botar lá 0,42, tá bom? Só para... Deixa eu botar aqui, igual a 0,42, tá bom? Então, vou dar uma pausa para você anotar. Espero que você tenha dado uma pausa aí, tenha anotado, tá? Vou apagar aqui essa solução e vou para o último quadro aqui, um outro exemplo. Eu vou lá no outro exemplo. Deixa eu ver qual. Não, esse não, que eu ia preparar isso aqui, mas ia ficar um vídeo muito longo, tá, turma? Deixo para próximo, aqui, esse aqui que eu quero fazer, isso aqui. Então, aqui está como exercício, tá? Você ignora, faça como exemplo, tá bom? Vai sair como exemplo. Eu vou deixar depois uma listazinha, tá ok? Eu vou preparar um arquivo só e vou deixar uma listazinha de exercícios para você praticar, tá bom? Encontre os valores de seno, cosseno, tangente desse triângulo daqui, ó. Agora, ó, tá invertido aqui, médio 25. Quem é esse cara aqui? Olha para onde o olhinho tá olhando. 25 é a hipotenusa. 17 aqui, ó, tá do lado, ó. Quem é oposto ao ângulo? X. 5. Quem tá aqui do lado, ó? 17. Então, vamos lá resolver, tá? Aqui, ó, já estava tentando resolver num vídeo anterior que não deu certo. Então, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a hipotenusa, que é esse 25 aqui. Hipotenusa, 25. Cateto adjacente, 17. Cateto oposto, 5. Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Seno. Opa, ficou feio. Seno de x é igual. Tracinho de fração. Aí você vai botar quem? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto aqui? Ó, tá oposto a x. Cateto oposto é 5. Beleza? Cateto oposto é 5. E quem é a hipotenusa aqui, ó? É 25, que é o maior lado, ó. Que é a hipotenusa, ó. 5 dividido... Opa, 25 tá na tabuada de 5, não tá? Tá, professor. Então, se eu dividir aqui, ó. Pegar esse cara daqui. Deixa eu apagar aqui. Não ficou legal, não. Vai ser ruim. Vou dar um zoomzinho aqui, tá? Só pra gente... Show. Ó. Dividido por 5. Vou dividir 25 por 5. Se eu dividir embaixo por 5, em cima também tem que ser o mesmo número, hein? Dividido. Tá? Dividido por 5. Isso aqui vai ser igual 1. Deixa eu apagar aqui, que esse 1 o pessoal vai ver e pensar que é 2. 1 dividido por 5. Vai dar 1/5, tá? 1 dividido por 5, gente, vai parar aqui, tá? Se fosse na avaliação, ia ficar assim, ó. Você lá, ia ter uma resposta assim. Aí você ia lá e marcava, tá bom? Eu posso escrever assim,
eu posso escrever assim, tá? Não tem problema, é a mesma coisa, tá? Então, vou ficar em silêncio para você dar uma pausa e anotar essa solução. Pois bem, então, já feito a pausa, você já deu a pausa aí. Vamos agora fazer o cosseno. Cosseno é a razão entre quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Cosseno de x é igual. É igual a quem? Cateto adjacente, que aqui no caso mede 17. Deixa eu apagar aqui, que não ficou legal. Mede 17 sobre a hipotenusa, que é 25. Tá bom? Dá para, na tabuada de 25, tem algum número multiplicado por 25 que dá 27? 17, perdão. Não. Na tabuada 17 tem algum número multiplicado por 17 que dá 25? Não. Então não dá para simplificar. Então a gente pode vir aqui, ó, sempre clica no quadradinho, aí vai, escolhe calculadora, aí vai dar 17 dividido por 25. Vai dar 0,68. Ó, ótimo, como deu exato. Ah, eu não vi, professor. É só você abrir aqui, ó, que vai aparecer todas as últimas continhas que você fez. Volta aqui, ó, esse tracinho daqui, ó, branquinho que fica aqui, tá? Eu estou usando o Google Calculadoras, tá bom? Clica aqui no quadradinho, vamos montar lá pro nosso quadro branco. Ih, caraca! Foi até, saiu, deixa eu ir lá pro quadro onde a gente estava. Desculpa, tá, gente? Mas esses problemas técnicos acontecem sempre no... Quem faz ao vivo, aí dá problemas técnicos, tá bom? Só um minutinho, mais um, aqui. Bom, vamos lá. Voltando aqui, então dá 0,68. A gente já visto 0,68. Tá bom? Então, não ficou, essa caneta não é a melhor, não. Essa aqui é a melhor. Tá, eu vou apagar aqui, escrever melhor. Essa é muito fininha. Deixa eu pegar outra aqui. 0,68. Tá bom? Vou fazer silêncio para você dar uma pausa aí no vídeo e anotar. Bom, espero que você já tenha pausado, já tenha visto. Eu vou pegar aqui, vou apagar e vou fazer a última solução, que é a tangente. A tangente. Então vamos lá. Tangente. Ficou feio. A escrita ficou feia. Então vamos lá, de novo. Tangente de x é igual. Quem é a tangente aqui? Cateto oposto, oposto a esse ângulo daqui, cateto oposto, sobre cateto adjacente. As medidas, né? Medida chamada cateto oposto, essa medida dividido por essa. Essa medida aqui mede 5. Por qual medida? Dividido por 17. 5 dividido por 17. 5 dividido por 17. Sempre será o menor dividido pelo maior, tá bom? 17 não está na tabuada de 5, mais uma vez, tá? Um número mais 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 2 é 10. Não tem nenhum outro número que multiplicado dá 17. Então, vamos transformar em decimal para agilizar aqui. 5 dividido por 17, 0,294. Esse terceiro número aqui, o 4, é menor que 5. Logo, o anterior não vai mudar, não ia virar 0,30, vai ficar 0,29, tá? Vou apagar aqui, tá? Volta aqui e vou escrever lá, ó. Se fosse uma avaliação, tivesse uma solução em decimal, essa seria a solução para esse problema aqui, tangente de x. Bom, gente, esse é o último quadro. Espero ter ajudado aí para você
fixar mais ainda esse conceito de razões trigonométricas, tá? Vou deixar uma listinha com outros triângulozinhos aí para você fazer, tá bom? Pratique bastante, tenha confiança em si, lave sempre as mãos, não saia de casa e evite a qualquer custo ficar doente, tá bom? Juntos vamos vencer essa, tá bom? Fiquem com Deus aí e tudo de bom. Tchau, tchau.